E aí galera que assistiu outro canal, Professor Elianói Emerson na área, com muita cara de sono, acordando muito cedo para gravar, coisa boa. Olha, tem atividade para corrigir, tem coisas para explicar. Quero dizer o seguinte, a matéria que nós estamos estudando é uma das mais importantes para concursos e para o Enem, tá? Razão e proporção. Até fiz um videozinho nesse final de semana, sexta-feira, postei no Instagram sobre isso. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês verem alguns filmes que utilizam razão e proporção. Eles pegam, por exemplo, aquele filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. Tem um momento que ele sai no túnel, tem um caminhão de lixo que está com coringa, então tem uma certa perseguição. Aquela cena do túnel foi gravada em escala, em miniatura, não foram os carros reais, aquilo não aconteceu dentro do túnel. Eles construíram o túnel, construíram os carros menores e explodiram aquilo tudo lá em miniatura para poder gravar cenas. Então, os filmes utilizam disso, porque economiza muita grana. Você explodir uma miniatura é muito melhor do que explodir um túnel na vida real. Então, os túneis utilizam disso, de razão e proporção, para poder fazer cenas assim. E nós estamos estudando essa matéria, falando de ampliação e de redução. Nesse primeiro momento, nós vamos corrigir aquele quadro que eu passei dentro de sala, página 69, tá? Eu vou usar a calculadora para alguns cálculos, obviamente, porque são cálculos de divisão, multiplicação, para facilitar minha vida. O importante aqui é saber a ordem e saber também, né, como montar essas razões e assim formar a proporção. Então vem para a lousa, vamos corrigir as atividades. Página 69, atividade número 1. Observe que a primeira linha tem assim, ó, 100, aí no meio tem uma razão, 1 para 50, e está vazio no final, que eu coloquei o x onde está vazio, tá? Sempre que tiver vazio, você pode colocar o x. Então, 1 para 50 já está pronto, tá vendo? Ele já está prontinho, tá aqui no meio. Você pode escrever assim, ó, 1 para 50. Já está prontinho, ele já te entregou a fração pronta, a razão pronta. A razão é de 1 para 50. É como se fosse o seguinte, olha, uma pessoa consome 50 litros d'água por dia. E 100 pessoas consomem quantos litros d'água? É isso que ele está te perguntando, que aí você vai multiplicar cruzado dessa maneira, tudo bem? Mas como ele já me entregou uma razão, ele não está a fim de apagar o que eu estou fazendo. Agora sim, acordou para a vida, né? Tá de manhã ainda. Da mesma maneira que eu fiz 1 para 50, eu faço 100 para x, que são as outras medidas. Aí você coloca aqui, ó, 100 para x e multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 50 vezes 100, 5.000. Terminamos, é só isso, tá? É facinho assim de fazer. Se eu não me engano, quando eu estava explicando isso aqui dentro de sala, eu tinha colocado 1 para 5 e tinha dado 500 aqui, tá? Mas é 5.000 porque aqui é 50, tem um zerinho a mais ali que eu me perdi nisso na hora da explicação. Segundo quadro, 7.200.000. Aqui no meio não tem nada, tá vazio, e tem o 3,6. Ou seja, ele não me deu uma proporção agora, ele me deu apenas uma razão e eu vou montar essa razão. 7.200.000 está para 3,6. Simples assim. O que eu faço aqui então? Nada, não tem nada para a gente fazer. Eu só quero te mostrar que 3,60 mais 3,60 é igual a 7,20. Ok? Ou seja, 7.200.000 dividido para 3,60 dá uma divisão exata. Para a gente começar a resolver essa divisão, eu vou apagar a vírgula, ou seja, se eu multipliquei o número de baixo por 10, aqui em cima eu tenho que pôr mais um zero para poder fazer a minha divisão. Aí você faz essa divisão normalmente, ou, em último caso, utilize a calculadora, que é o que eu vou fazer. 7.200.000 dividido para 3,6 é igual a 2 milhões. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, da mesma maneira que 7.200.000 está para 3,60, 1 está para 2 milhões. É isso que ele está te dizendo. Você escreveu aqui, ó, a razão que está aqui no meio, como se fosse uma escala do mapa. A gente descobriu a razão para 1. Olha, se 3,6 pessoas consomem 7.200.000 litros d'água, uma pessoa consome 2 milhões de litros d'água. Tá? A gente montou a proporção aqui. Terceira linha, 30 está para 870, o primeiro número não tem, e aqui eu tenho 348. Aí a gente monta, olha, x está para 348, assim como 30 está para 870. Lógico, eu vou usar a calculadora aqui, tá? X é igual a 30 vezes 348 dividido para 870. Vou fazer na calculadora essa continha bonita.
30 vezes 348, 10.440, dividido para 870. O resultado final, x é igual a 12. Então, a gente tem aqui a terceira linha. Quarta linha agora, 24, 6 para 250 ou próxima linha vazia. Então, a razão que já está pronta, 6 está para 250, assim como 24 está para x. 6x é igual a 24 vezes 250, 6.000. X é igual a 1.000. Fluiu? Facinho essa. Próxima linha, 450. O meio está vazio e termina com 1,5. Ou seja, aqui eu tenho uma razão, só tem uma fração. 450 para 1,5. Beleza? Como é que eu faço isso aqui rápido, pessoal, sem usar calculadora? Olha só. 1,50 mais 1,50 é R$3. R$3 mais 1,50, 4,50. Então, essa divisão aqui, ó, ela tem que ser por 3, correto? Tem que dar 3 alguma coisa. Aí você pode pensar assim, ó, 3 vezes 1,50, 4,50. 30 vezes 1,50, quanto que dá, hein? 45. 300 vezes 1,50 dá 450. Então, a gente tem aqui a nossa razão. Aqui no meio, ó, a gente preenche com 1 para 300. Beleza? Próxima e última linha. 3 está para 400. A primeira parte está vazia e termina com 6.000. Então, x está para 6.000, assim como 3 está para 400. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, x é igual a 18.000 dividido para 400. 180 dividido para 4, 45. Finalizamos a nossa atividade corrigindo esse primeiro quadro. Eu espero que você tenha acertado todos, porque é uma atividade tranquila de ser realizada, tá? Razão e proporção da mais simples possível. A questão número 2 e a questão número 3 são questões que seguem a mesma regra, a gente faz regrinha de 3 da mesma maneira. Eu vou resolver a número 2 e a número 3, letra A e B, para a gente poder finalizar essa parte, tá? Acompanhe aí caso você não tenha feito. Número 2. Uma mistura de suplementação alimentar apresenta 3 kg de leite em pó e 900 gramas de café em pó. Então, olha, 3 kg de leite em pó e 900 gramas de café em pó. Qual a razão entre a quantidade de leite e a quantidade de café? Observe que o leite está aqui, ó, e o café está aqui, ó. Só que aqui tem um problema. Essa parte de cima está em quilos e a parte de baixo está em gramas. Eu preciso que as duas estejam na mesma unidade, senão vai dar errado. Tá? Então, observe que 3 quilos corresponde a 3.000 gramas. Tá? E 900 aqui embaixo, ó, vou cortar 2 zeros, ficou 30 sobre 9. Vou dividir por 3 para simplificar, é igual a 10 sobre 3, 10 terços. Ou seja, a razão de leite para café é de 10 sobre 3. Se tivesse pedido a razão de café para leite, seria 3 sobre 10. Aí inverte, beleza? É só escrever na ordem que pediu. Perceba que ele não pediu para fazer nenhum cálculo. Ele pediu uma razão, ele pediu uma fração. E eu escrevi essa fração aqui, ó. Eu escrevi leite sobre café. É isso que ele pediu. Ele me deu os dois valores, tá aqui os dois valores, e pediu para escrever. Escrevi. Só que aí, quando eu escrevi, eu percebi que as unidades são diferentes. Aqui é uma pegadinha, é só para você perceber que precisa trocar unidade e que os dois valores precisam estar na mesma quantidade, bonitinho, para o cálculo dar certo. E a questão número 3 é só considerar que já é uma razão, que já é uma proporção e calcular o valor de x. Então ele já te dá prontinho, muito mais fácil inclusive que a número 1. A número 1 a gente tinha que montar isso, aqui na número 3 nem precisa, é só simplesmente calcular. 7x é igual a 12. X é igual a 12 sétimos. Terminou. Resultado como fração, simples assim, multiplicação cruzada. É por isso que eu não vou continuar fazendo, tudo bem? Questão número 4. Para uma prova de concurso, compareceram 4.800 candidatos, concorrendo a 240 vagas. A razão entre o número de vagas, 240, e o número de candidatos foi de 4.800. Então, observe que ele me pediu a razão entre o número de vagas
e o número de candidatos. Então, o número de vagas fica por cima. Escrevi isso aqui, vou simplificar, ó. 24 para 480. Vou dividir os dois números por 24. 1 é igual a 20. Ou seja, 20 candidatos para uma vaga. 1 a cada 20, beleza? Então, é uma vaga a cada 20 candidatos. Quer dizer que você tem que ser melhor aí do que 20 pessoas, pelo menos, para que você consiga... 19, né? Para que você consiga uma vaga. Beleza? Fluiu? De boas no Alagoas? Vamos lá. Mas esse pensamento é um pensamento errado, tá? Se são 240 vagas, você tem que ser melhor. Você vai fazer aqui, ó, 4.800 pessoas menos 239 vagas, tá? Porque você precisa de uma é sua. 4.800 menos 239 é igual a 4.561, ou seja, você tem que ser melhor do que 4.561 pessoas para conseguir uma vaga nesse concurso. Beleza? Você tem que estar entre os 240 primeiros colocados. Número 5 é importante e a gente finaliza essa parte aqui de exemplos, tá? Número 5. Calcule a quarta, olha o termo, ó, quarta proporcional. Quarta proporcional. O que é isso? A atividade vai te dar 3 números, que são 4, 9 e 8. Ou seja, eu preciso calcular um quarto número, que é a quarta proporcional. E como é que eu faço isso? Pega a ordem que ele te deu. 4, 9, 8. Aí você calcula o quarto proporcional. Olha como isso é fácil, beleza? É só escrever aqui a razão. Em forma de razão e proporção. Seguindo a ordem. Olha, 4, 9 e 8x. 4, 9 e 8x. Beleza? Multiplica cruzado. 4x é igual a 72. 72 dividido para 4 dá 18. Fluiu? Facinho de fazer, não é? Bem tranquilo? Pessoal, agora a gente terminou essa parte. Aqui eu dei alguns exemplos de como montar atividades básicas que eu sei que você já sabe. Ano passado nós estudamos o 8º ano, nós fizemos cálculos parecidos. Nesse momento eu quero te recordar divisão direta e divisão inversa. Diretamente proporcional e inversamente proporcional. Beleza? Vem comigo para eu poder te explicar nessa ideia aqui. Vamos supor que 3 amigos abriram uma empresa juntos, tá? O amigo Alberto, o Breno e o Caio. Esses 3 amigos aqui resolveram abrir... Eu estou escrevendo, você não está vendo. Esses 3 amigos aqui resolveram abrir uma empresa. O Alberto investiu R$3.000. Olha lá, 3 conto o Alberto tirou do bolso e investiu. O Breno estava com dinheiro sobrando, havia saído do emprego, pegou todo o pacote de rescisão e investiu R$7.000. E o Caio investiu R$4.000. Olha lá, cada um investiu um pouquinho. Abriram uma empresa, compraram uma franquia de churrascaria e abriram a empresa. Os 3 continuaram fazendo outros serviços que eles ganhavam dinheiro e deixou a empresa rendendo lá bonitinha, separada. Tudo bem? Depois de um tempo, eles resolveram verificar quanto eles tinham de lucro e eles iriam repartir. Eles perceberam no final de um ano que a empresa tinha... Deixa eu só fazer uma multiplicação linda aqui. Que a empresa tinha 98 mil no caixa de lucro. 98 mil. E que eles queriam repartir esse dinheiro para os 3. Cada um iria receber a sua parte. Mas é óbvio que o Breno investiu mais. Ele tinha que pegar uma parte maior. Mas quanto ele deveria pegar? Então, divisão diretamente proporcional é a seguinte. Quem investiu mais, recebe mais. Quem investiu menos, recebe menos. Quanto maior o investimento, maior o que eu recebo. Isso é diretamente proporcional, porque se você tem muito, você recebe muito. Se você tem pouco, você recebe pouco. Beleza? Diretamente proporcional. O que seria o inverso? O inverso seria assim, imagina que eu vou dar nota para vocês em relação a faltas. Eu vou dar 20 pontos por assiduidade. Então, se você foi todos os dias na aula, você não faltou nenhum dia, assistiu todos os vídeos, você tem 20 pontos. Se você tem uma falta, você perde pontos. Se você tem 2 faltas, você perde mais. Se você faltar todos os dias, você perde tudo. Ou seja, quanto maior a quantidade de faltas, menor será a sua nota. Observe que aqui é inverso, é uma divisão inversa. Eu vou dividir pontos de acordo com suas faltas. Então, quanto mais falta, menor nota. Aqui, quanto maior o investimento,
maior o que ele recebe. Aí é direto. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Eu vou dividir 98 mil para os 3 ao mesmo tempo. Alberto, Breno e Caio. Vou dividir para os 3. Então eu vou somar quantos 3 investiram juntos. Eu vou somar 3 mil mais 7 mil mais 4 mil, que você já percebeu que vai dar 14 mil. Aí a gente faz a divisão. 98 mil dividido para 14 mil. Pode simplificar. 98 dividido para 14 é igual a 7. Esse número que eu acabei de encontrar aqui, ó, o resultado, é o K. É a nossa constante de proporcionalidade. Aqui é aquela proporção para 1. Se uma pessoa consome 30 litros d'água, 2 pessoas consomem 60. Se eu investir R$1, eu recebo 7. Se eu investir R$2, eu recebo 14. Se eu investir R$3, eu recebo 21. Sempre multiplica por 7. Esse 7 é a nossa constante, é o K, o valor de K, beleza? É essa a razão aqui, ó. Quando você descobre esse número 7, você volta lá no início e multiplica pelos valores. Aí você vai fazer 3 mil vezes 7, 3 vezes 7, 21. Então o Alberto vai receber R$21 mil. O Breno, 7 mil vezes 7, 7 vezes 7, 49. Ele vai receber R$49 mil. E o Caio, 4 mil vezes 7, 28 mil reais. Perceba que se você somar o quanto cada um recebeu aqui, ó, o resultado será... Deixa eu chegar para o lado aqui que está cortando, né? O resultado será exatamente 98 mil, que era o dinheiro que eles tinham para receber. Aí eu fazendo bagunça. Então, divisão diretamente proporcional. Pega o valor, divide pela soma, descobre a constante e faz as multiplicações. É facílimo de fazer, é só seguir o processo. É só dividir total por total, você já descobriu a constante, aí essa constante, que é a constante de 1, você multiplica pelos valores e fica super fácil. Tudo bem? Fácil de entender, fácil de fazer. Agora eu quero te mostrar a divisão inversamente proporcional. Divisão inversa, tá? Essa é mais linda de fazer do que as outras. Vou te mostrar um exemplo. Página 74, passa a paginazinha para frente aí, na página 73 tem exemplo de divisão direta, tá? E aqui eu vou fazer divisão inversa. Página 74. Atividade número 2. Um salário de R$32 mil, então deixa eu copiar para não esquecer, foi distribuído entre 2 médicos de forma que a quantia recebida por cada um foi inversamente proporcional à quantia de faltas que cada um teve no mês. Sabe-se que no mês referente, um deles teve 3 faltas e o outro 5 faltas. Calcular quanta a quantia recebida por cada um. Observe, eu vou chamar de médico A, teve 3 faltas. O médico B teve 5 faltas. Quer dizer, então, que esse médico que faltou mais, ele vai receber menos. E esse médico aqui, ó, que faltou poucos dias, vai receber mais desses 32. Eu tenho que dividir. Nesse momento, a divisão ela continua sendo aquela ideia de somar e dividir por tudo. Você vai pegar os 32 mil e vai dividir por 3 mais 5. Só que aí tem um problema. Já que essa divisão é inversa, eu preciso inverter os meus números. Então eu vou fazer 1 sobre 3 mais 1 sobre 5. Na divisão inversa, essa parte de baixo aqui ela é inversa. Então, na hora de fazer cálculo, apareceu lá inversamente, você já sabe que você vai ter que inverter. Aí você chega aqui e transforma em fração. Antes de fazer essa divisão, então, antes de fazer isso, eu vou fazer a soma desses dois números aqui através do método borboleta. Aí pode ser borboleta, pode ser MMC, o método que você quiser, tudo bem? Mas tem que realizar a soma. Vai ficar então 32 mil dividido para 3 vezes 5, 15. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, 8. 32 mil dividido por 8, 15 avos. Como que eu faço essa divisão? Copio o primeiro, 32 mil, multiplico pelo inverso da segunda. 32 mil vezes 15. Aliás, eu vou fazer a divisão primeiro para o cálculo ficar menor, aí depois disso eu continuo. 32 dividido para 8 é igual a 4, ou seja, 4 mil vezes 15.
4 vezes 15 dá 60. Então o resultado aqui é 60 mil. Tudo bem? Tudo bem? 60 mil? Lindo, maravilhoso? Pessoal, aquela hora, isso aqui é a nossa constante de proporcionalidade também. Só que você tem que lembrar que essa constante aqui está invertida, tá? É uma constante invertida. Quando a gente descobre a constante, a gente multiplica, correto? Como esse aqui é invertido, qual que é o contrário da multiplicação? A divisão. Então você vai pegar a constante, 60 mil, e dividir pelos dois números. 60 mil dividido por 5. 60 mil dividido por 3, 20 mil. 60 mil dividido por 5, 12 mil. Ou seja, o médico A vai receber 20 mil e o médico B vai receber 12 mil. Observe que se você somar os dois aqui, ó, 32, cada um recebeu a sua parte, tá certinho, porque deu 32. E o médico A, que faltou menos, recebeu mais do que o médico B, que faltou mais. Então observe que divisão inversa, basta inverter a parte de baixo e fazer o cálculo normalmente, tá? Então, na divisão diretamente proporcional, divisão direta, a gente descobre o K e multiplica pelos valores, ó. K vezes B e K vezes C. Tá? Aqui a gente multiplica. Onde que surge o K? O K surge da divisão do valor total pela soma de A mais B mais C mais D, quantas parcelas tiver. Isso aqui é o valor de K, da nossa constante. Aí depois disso você multiplica. Então, na divisão direta, a gente fala de produto constante, tá? Divisão diretamente proporcional, a gente faz o produto. E quando a divisão é inversa, a gente faz o quê? Pega o valor, divide pela inversão, ó, 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C. Pega o valor e divide. Esse valor aqui te dá o valor de K também, só que esse valor de K aqui está invertido, tá? Eu poderia falar para vocês que estaria assim para a gente multiplicar, mas não é legal. É legal você saber que você vai pegar esse valor de K e vai dividir, aí vai ficar assim, ó. Depois de fazer essa parte, deixa eu chegar para o lado também. Você vai fazer K dividido por A, K dividido por B e K dividido por C. Você vai fazer as 3 divisões. Então, observe que aqui é o quociente constante. A gente está dividindo e aqui em cima a gente está multiplicando. Tem diferença porque são inversas, são operações contrárias. Um multiplica, o outro divide, tá? Lembra desses detalhes que você vai conseguir realizar o para casa de hoje, que está na próxima página aí, página 75. Na página 75 nós vamos fazer a número 14, 15 e 16, beleza? 3 atividades bonitas, essas atividades devem ser enviadas, o link está aqui embaixo para você encaminhar. As aulas estão totalmente online, então a gente segue o fluxo da mesma maneira e deixa de ser semanal e passa a ser diário, toda aula tem atividade. Pessoal, fiquem com Deus, excelente dia de estudos para vocês, semana também, até a próxima, tchau, tchau, fui!